Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Observatório Regional do Sul e Sudeste do Pará. Hoje a gente vai começar uma nova sequência de vídeos em que a gente estará analisando a semana anterior, a semana epidemiológica anterior da difusão do coronavírus, especialmente aqui no Sul e Sudeste do Pará, mas também falaremos um pouco do Pará e do Brasil. A gente convida mais uma vez todo mundo que está interagindo com a gente, está acompanhando os vídeos, a curtir aqui o vídeo se você gostou, comentar, entrar em contato com a gente pelos e-mails que estão aqui na descrição, e acompanhar os próximos vídeos e as outras sequências que a gente está fazendo. Meu nome é Victor Oliveira, sou professor da Unifespa, e a gente vai começar então a falar aqui dos dados e apresentar algumas novidades que a gente trouxe também nos últimos dias e que a gente não teve a oportunidade de comentar com vocês ainda. Hoje é dia 1º de junho, a gente vai falar então da semana epidemiológica 22, a 22ª semana epidemiológica do coronavírus. Na nossa tela inicial aqui, a gente já começa a perceber que a gente está cada vez atingindo alguns marcos, da disseminação do coronavírus, como os 40 mil casos no Pará, os mais de 5 mil casos no sul e sudeste do Pará. O mundo passou de 6 milhões de casos, e o Brasil já em segundo lugar no mundo, com mais de 500 mil casos de coronavírus. Vamos entrar agora em detalhe aqui sobre o sul e sudeste do Pará. Vocês continuam aí acompanhando com o professor Daniel. Um dado muito importante que a gente quer destacar nessa semana 22, que é a semana que já passou, a semana passada, é exatamente prestar atenção na página 2 do nosso painel, nessas informações das cidades do sul e sudeste do Pará. Chama muita atenção um índice que a gente sempre tem colocado aqui em cima, chamado taxa de letalidade. Aí a gente faz semanalmente um acompanhamento de como isso está avançando aqui na nossa pequena região. Se a gente vier aqui na parte de filtros e for observando município a município, a gente tem condições de estabelecer um parâmetro comparativo de cada espaço, como está acontecendo. Previamente, a gente já fez uma seleção e viu que, por exemplo, São João do Araguaia, que é o que a gente está mostrando aqui, está com uma taxa de letalidade de 25%. Quer dizer, significa dizer que a cada 4 pessoas infectadas pela doença, uma vem a óbito. Tem um cálculo feito por 100 mil habitantes, mas a informação decisiva é essa, que o risco é muito grande. Logo a seguir, um outro município que tem causado muita preocupação para a gente que tem observado é Marabá. Marabá está apresentando uma taxa de letalidade de 24%. Em números absolutos, foram notificados 392 casos e 94 mortes. Isso resulta nessa taxa de letalidade muito grande. Imaginando que é uma cidade muito maior que São João do Araguaia e que traz um movimento, um fluxo maior de pessoas, ou seja, quanto mais gente transitando nesses espaços, maior é o volume de contaminação, nós temos uma taxa de letalidade altíssima. Logo a seguir, o terceiro município que mais chama a atenção aqui na região é a cidade de Pau d'Arco. Pau d'Arco está apresentando uma taxa de letalidade de 20%. Também é um número altíssimo. No primeiro painel, na primeira página do nosso painel, se a gente acompanhar o que o Vitor apresentou antes, a gente viu que a taxa de letalidade no Brasil, no Pará, na nossa região, ela apresenta índices menores. Mas quando a gente analisa município a município, a gente consegue perceber como que essa taxa de letalidade, quando observada para casos particulares, ela dá outros números como retorno. Então essa é uma das vantagens também desse painel, de ter a visão do todo, mas também olhar os aspectos particulares. Logo a seguir, a gente tem na nossa análise, na página 4, a gente começa a analisar por esse gráfico de cima aqui, que fala da variação de casos por semana epidemiológica. Nós estamos analisando exatamente essa semana 22, que foi a que passou.
A semana 23 começa agora, a partir de domingo, dia 31 de maio. A semana 22, ela apresentou um número ligeiramente maior do que a semana 21, né, de casos da Covid. Esse gráfico radial ao lado, ele nos ajuda de maneira também bastante objetiva do ponto de vista visual a entender como essa dinâmica funciona. Se na semana 20 nós temos um número de casos aqui muito próximo ao ponto, o marco inicial do gráfico, na semana 21 esse raio avançou demais. E na semana 22 ele não só avançou, como ele ainda está maior. Então, essa curva que a gente observa ao passar o mouse e ver o número de casos absoluto, a gente percebe que ela está crescendo demais. Ela está tendo picos muito elevados. Em alguns momentos, você pode estar se perguntando aqui, por exemplo, por que ela está em zero? Aqui, por exemplo, no dia 23 de maio, por que ela está em 61, 58 no dia 24? Então, isso quer denotar, isso quer significar que é o trânsito entre a confirmação do caso e a notificação efetivamente na base de dados. Mas a gente percebe pela linha tracejada que a tendência é uma tendência sempre de alta, nunca de estabilidade ou de diminuição desses casos. A página a seguir, que fala das mortes, ela apresenta também uma grande irregularidade no gráfico. Novamente, as notificações, elas atrasam esse tipo de observação, assim como a gente tem semanas que tem um número maior de casos, por exemplo, a semana 21 em relação à semana 22 foi muito maior. Se a gente clica logo em cima da barra relativa à semana 22, a gente vai ter aqui a variação de casos reportados de óbitos relativos à semana 22. E a gente vê que é um gráfico que sobe às vezes e por vezes desce. É óbvio que a nossa intenção é que esse número ele esteja sempre próximo do centro, sempre o máximo diminuído possível, porque tratam-se de óbitos. Então, enquanto o número de casos tem uma tendência sempre constante, subindo, aqui também a tendência geral dos óbitos está subindo. Em números absolutos, a gente consegue ver um pouco mais desse recuo, e é exatamente assim que a gente espera que permaneça. Avançando para a sexta página do nosso painel, a gente não vai ver sistematicamente uma por uma, mas aqui destacar os elementos que a gente observou como mais significativos. De um total de 7 regiões intermediárias no estado do Pará, perceba que aqui a gente já avançou para o estado do Pará, nós percebemos que a região de Belém, disparadamente, é a que tem a maior taxa de letalidade, 8,6%. São muitos casos, muitos óbitos, e a taxa de letalidade avança bastante. Para o caso particular, que está mais próximo de nós, de Marabá, o que nós temos é uma taxa de letalidade de 6,1%. Essa porcentagem de letalidade significa a terceira maior do estado. Portanto, nós observamos nos gráficos anteriores uma tendência de subida que o tempo todo continua subindo. E aqui nós conseguimos ver que essa taxa de letalidade, que é explicada pela tendência e o número de casos e de óbitos sendo confirmados, é que no estado do Pará, das 7 regiões intermediárias, Marabá é a terceira e é uma que está avançando com bastante força. Portanto, é preciso olhar com bastante cuidado e com bastante crítica o que se tem feito, em geral, nas cidades do sul e sudeste do Pará, tendo em vista que os números estão assustadoramente altos, estão assustadoramente subindo e a taxa de letalidade cada vez mais intensa. É claro que 6,1% você pode até considerar que ela, em relação ao que foi apresentado lá no começo, de Marabá ter 24%, nós estamos falando, na página 2, de 24% da cidade, da região de Marabá. Agora, aqui nós estamos falando do sul e sudeste do Pará. Esses dados, eles estão diminuídos por uma questão muito simples de explicar. No caso
de Paraupebas e Canaã dos Carajás, que o número de casos aumentou e ele é muito discrepante em relação aos outros casos das outras cidades, há uma explicação para isso. A empresa Vale, que está sediada nessas duas cidades, tem bases nessas duas cidades, trouxe uma quantidade significativa de testes, portanto, aumentou bastante a quantidade de testes feitos, descobrindo mais casos e, com isso, reduzindo a taxa de letalidade. Então, quando a gente observa no macro, parece que a situação está melhorando. Por isso que nós fizemos no começo uma observação preliminar de pontos específicos, onde, por exemplo, o Marabá apresenta uma taxa de letalidade de 24%, e o mais amplo nessa escala, que é a região do estado do Pará, correspondente a Marabá, que tem uma taxa de letalidade de 6%. Uma das explicações é essa, que quando colocado os 38 municípios do sul e sudeste do Pará em perspectiva, esse número de testes abaixa a taxa de letalidade, como o exemplo da Alemanha, por exemplo, e outros países do mundo onde essa informação também aconteceu. Outra informação interessante que a gente pode perceber aqui, olhando especificamente para essa variação da semana 21 e 22, ainda olhando para o Pará, aqui na página 8, né, como o professor Daniel ressaltava, a gente teve, então, uma ampliação do número de casos, né, comparando a semana 21 e 22. Quando a gente olha para o sul e sudeste do Pará, né, a gente tem que ver que existe uma certa distinção aqui no interior da região, né? Como a região sul e sudeste do Pará é composta pelas regiões intermediárias de Marabá e de Redenção, isso pode ficar um pouco turvo quando a gente soma as duas e olha junto. E aí eu mostro para vocês aqui essa situação. A região de Marabá, especificamente, houve uma estabilidade, né, mesmo que um número de casos entre a semana 21 e 22 um pouco menor, né, teve uma certa estabilidade, né. Houve um pulo muito grande da semana 20 para 21 e uma estabilidade para 22, ou seja, está em patamares muito altos ainda, porém estáveis nesse alto, não, parece que não está aumentando mais tanto. Isso é uma visão muito breve, não dá para concluir nada, mas dá para a gente ficar alerta quando a gente tiver os dados da semana 22, 23. Quando a gente olha para a região de Redenção, aí a gente vê que houve uma diferença muito grande da semana 21 para 22, né? Houve um aumento aí próximo de 80% dos números de casos, né? Ou seja, a gente chegou num nível de Marabá que estabilizou, ainda muito alto, e na região de Redenção, que é onde está o próprio município de Redenção, onde está Xinguara, os municípios mais aqui ao sul do estado, a gente consegue perceber que os casos estão cada vez maiores. Ainda eles estão subindo, né, num ritmo muito elevado. E a gente já vê aqui que apesar da semana 23 estar composta só por 2 dias, né, dia 31 e dia 1º de junho, já mostra um sinal que está ainda maior, né? A gente vai com uma possibilidade muito grande da semana 23 superar a semana 22, né? Então a gente reforça, né, especialmente aqui para o sul do Pará, as palavras do professor Daniel antes, né? A gente toma muito cuidado com qualquer tipo de flexibilização na direção da retomada, né, do convívio social, porque os dados mostram para a gente fazer exatamente o oposto, né? E se a gente olhar, né, muito rapidamente aqui para os dados do Brasil, né, na página 12, a gente mostra um cenário ainda mais preocupante, né? A gente teve na semana 22 mais 150 mil casos, né, em paralelo a 116.500 da semana 21. A gente continua numa ascendente muito grande no Brasil, em de que qualquer movimento de flexibilização é extremamente temerário. Então, a gente chama a atenção disso, né, que cada um de nós coloque um pouquinho a mão na consciência para tomar a decisão de voltar ao convívio social, mesmo, às vezes, a gente tendo esse sinal contrário aí das nossas autoridades políticas, né, a gente trazendo esse painel justamente para cada um poder fazer a sua leitura e tomar as suas decisões, auxiliar nessas decisões. Então, olhe para os dados, sem paixões políticas, né, e tome a sua decisão. Essa semana também ela é importante para nós porque a gente conseguiu trazer um dado importante para o nosso painel. Esse dado é o dado que diz respeito à síndrome respiratória aguda grave.
Esse é um outro elemento de análise que a gente traz para o conjunto do que a gente tem feito até agora sobre a doença do coronavírus, porque a gente vai mostrar já já como que ele funciona, esse gráfico, e qual é o significado desses elementos da síndrome respiratória aguda grave. Ele engloba um conjunto maior de possíveis patógenos, possíveis doenças que trazem esse tipo de reação nas pessoas. Então, quando alguém dá entrada numa unidade de saúde, é tratado ou internado ou até mesmo vem a óbito, sem que se faça o teste para saber o que ocasionou aquele tipo de síndrome, ele é classificado e notificado de maneira geral como essa síndrome respiratória aguda grave, que ela tem essa abreviatura SRAG. Então, esse dado ele é importante porque, em muitos casos, nós não temos as informações de pessoas que entraram no hospital e não fizeram teste ou vieram a óbito e não tiveram resultado do teste. Então, como ele é registrado com essa síndrome, esse também é um dado significativo para a gente colocar junto da análise. E daqui a pouco a gente vai explicar isso com os números. E um terceiro dado que brevemente a gente também vai trazer é um dado que faz registro de óbitos em todo o Brasil. Então a gente vai conseguir fazer um mapeamento completo por meio de dados do momento que essa pessoa apresenta sintomas, vai a uma unidade de saúde, o caso é registrado ou não como COVID e se vier a óbito, como que isso é tratado. Então essa é uma linha mais completa possível de analisar os dados e a realidade tal qual ela está. A gente precisa agora só entender como que esse gráfico funciona para então depois a gente tratar propriamente dos dados. Sobre a síndrome respiratória aguda grave, a gente trouxe, então, as informações de um jeito um pouquinho diferente das informações do COVID. Então, em alguns momentos. Agora eu vou mostrar os layouts das páginas, e quem está acompanhando, né, o nosso trabalho há um pouquinho mais tempo, dá uma paradinha e olha com calma para entender. Essa página aqui, a página 14, a gente trouxe a síndrome respiratória aguda das últimas 10 semanas, né? As últimas 10 semanas de 2020, em que os dados estão disponíveis. Então, da semana epidemiológica 12 até a semana epidemiológica 21. E para fins de comparação, a gente colocou essas mesmas semanas de 2019, né? A semana 12 de 2019 e a semana 21 de 2019. Então, aqui a gente pode, já só visualizando, perceber que existe uma alteração muito grande dessas informações, que entram, né, totalmente em acordo com isso que o professor Daniel estava falando, né? Possivelmente, aqui está diluído, né, as informações de COVID que não estão sendo identificadas como COVID. Sobre o uso do gráfico em si, vocês podem ver que aqui do lado tem uns filtros possíveis, né? Esses filtros aqui a gente está colocando como forma base, né, sempre a comparação entre as últimas semanas disponíveis de 2020 com a mesma semana de 2019. E aqui em cima está marcando para nós exatamente a variação percentual do número de casos que foram, né, identificados. Então, comparando a semana 21 de 2019 com a semana 21 de 2020, houve uma variação, um aumento de 155,7% de casos de síndrome respiratória aguda grave. Porém, você pode fazer qualquer, né, modificação aqui para você fazer as suas comparações. Então, vamos pegar, por exemplo, a 18ª semana, que foi a que teve o pico aqui, comparar com 2019. Então, você lá automaticamente vai mostrar para você quanto teve de variação, né? Então, aqui, mais de 1000%, né, de casos a mais. E você pode fazer isso em qualquer combinação de semanas aqui, mesmo no mesmo ano, por exemplo, né, ou com mais de um também, então vai ficar um layout aqui com vários percentuais para você, certo? E do mesmo jeito que dos gráficos anteriores, você pode fazer o filtro aqui, no caso, por estado, por isso que a gente deixou essa parte aqui junto com o Brasil, porque infelizmente a gente não tem ainda as informações de síndrome respiratória aguda grave por município, só por estado. Você pode fazer aqui, por exemplo, para olhar só para o caso do Pará, né? Então, você consegue ver que também houve aqui uma ampliação muito significativa, né, dentre as semanas epidemiológicas que a gente está possibilitando aqui a comparação.
Nas próximas páginas, o professor Daniel vai começar a mostrar para a gente um pouco das páginas em si e também dos dados, né, que estão compostos nessas informações. Bom, então aqui nessa página 14, que é a primeira página que os dados da síndrome respiratória aguda grave, eles aparecem, primeira vez que a gente coloca isso, aqui na barra de cima você vai conseguir comparar os dados de 2019 e 2020 no geral, no total, somando as semanas, como o Vitor acabou de explicar aqui agora. O que nós queremos destacar que é importante aqui para entender nesse gráfico? Nós temos, no dia 1º de junho, registrados, até o dia 1º de junho, 522 mil casos de Covid. Nós temos 173.900, quase 174 mil casos da síndrome respiratória aguda grave. Então, esse é o dado significativo que a gente quer apontar. Os outros elementos comparativos, aqui você pode ir fazendo à vontade. Se a gente for observar semana a semana como esses dados são apresentados, a gente consegue observar a evolução da síndrome respiratória aguda grave, sempre em números crescentes. A única vez, ou a primeira vez, em que ela vai diminuir de uma semana para outra é da semana 19 para a semana 20. Em contrapartida, se você acompanha os casos da Covid-19, você vai ver que também o gráfico da Covid, ele sempre aumenta com o número de casos. No entanto, na semana da síndrome aguda grave, em que há um decréscimo, ou seja, semana 19 passa de 21, na semana 20, 16, a gente vê que há um grande aumento aqui também nessa escala, da semana 19 para a semana 20 e da 20 para 21, significativamente. Então, esse dado, ele quer apontar que muitas vezes os casos de síndrome respiratória aguda grave também migram para a conta dos casos de COVID. Então, esse número que nós temos hoje, enquanto número absoluto, ele pode ser bem maior, e tudo indica que é bem maior. Inclusive os dados e as bases de dados de onde nós coletamos os dados, quem as produz sempre indica que esse número, pela ausência de testes no Brasil, ele pode ser muito maior. Aqui, então, é o dado que tem nos preocupado mais com relação a todas essas análises que nós estamos fazendo. Veja que nós temos registradas 29.700 mortes por Covid-19. Para além disso, na síndrome respiratória aguda grave, nós temos 35.300, mais do que isso. Então, significa dizer que da semana epidemiológica número 1 de Covid até a semana epidemiológica número 22 de Covid, nós registramos 29.724 óbitos. No entanto, a síndrome respiratória, desde que ela começou em paralelo com a Covid, houve mais óbitos do que a própria Covid. Então, isso quer sugerir duas questões. A primeira, a síndrome respiratória aguda grave, ela não é necessariamente causada pelo coronavírus. Ela tem outras causas, outros agentes patogênicos, vários tipos de gripe. Por isso que essa época do ano, principalmente nas regiões sudeste e sul, que o inverno é mais rigoroso, o número de casos e o número de óbitos pode aumentar. Mas dentro destas siglas, síndrome respiratória aguda grave, são registrados diferentes tipos que depois dos testes é que vão ser demonstrados efetivamente o que foi que aconteceu. O gráfico da página 18 nos ajuda a respaldar isso que a gente está falando. Perceba que nos registros de casos e de óbitos da síndrome respiratória aguda grave, parece uma espécie de bolha que acontece. Há um crescimento muito alto e depois há um decréscimo bem intenso, tanto nos casos quanto nas mortes. O aumento é muito vertiginoso, assim como a queda. Então, isso indica que esses casos que estão diminuindo não significa que a síndrome está passando. Significa que esses testes estão sendo feitos, estão sendo diagnosticados como Covid e estão entrando na conta da Covid-19, do coronavírus. Então, veja que
tanto o número de casos, ele pode ser bem maior, demonstrados por esses números, quanto o número de óbitos também pode ser bem maior, segundo esses números que a gente tem apresentado. Nesse sentido, então, é que a gente tem, lá no início, a gente tem argumentado da necessidade de avaliar três instâncias, três fenômenos distintos: os registros de Covid-19, os registros de síndrome respiratória aguda grave e, muito em breve, os registros oficiais de óbitos, para que a gente tenha um panorama mais preciso da realidade conforme ele vem acontecendo. Esse, em linhas gerais, é o resumo da semana epidemiológica número 22. É o primeiro vídeo que nós fazemos dessa natureza e nós queremos te convidar para acompanhar os demais vídeos. Nós já postamos a entrevista com uma profissional de saúde, nós já postamos um vídeo em que a gente ensina como usar todo esse painel, que começou bem menor e hoje já tem 20 páginas e a tendência é aumentar. E nós te convidamos a nos ajudar também a divulgar essa informação para todos os setores sociais, especialmente no sul e sudeste do Pará, mas não exclusivamente. E, por fim, se você puder nos ajudar também a coletar dados, a colaborar com a formação do painel, a nos ajudar nas diversas demandas que têm sido apresentadas nesse nosso trabalho. Então, escreva para nós, você vai ver que no próprio layout desse nosso vídeo há o link para acesso da página do Instituto de Estudos do Trópico Úmido, aqui da Unifespa, e também o endereço de e-mail a partir do qual você pode fazer contato com a gente. Então, quanto mais você se inscrever e quanto mais pessoas visualizarem esse vídeo, mais possibilidades nós temos de alcançar outras pessoas para terem noção dessas informações e, por si só, poderem intervir nas suas próprias realidades. Essa semana ainda, a gente divulga um vídeo com uma professora, uma profissional do campo do direito, que vai discutir conosco e apresentar dados dessa realidade do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista legal na nossa sociedade, em particular do sul e sudeste do Pará, mas nesse tempo de enfrentamento à Covid-19 como um todo, e esse vídeo sairá ainda essa semana também. Então, o nosso padrão será esse. Todas as semanas divulgaremos um que a gente analisa o painel com os nossos dados, com as nossas perguntas, e você pode fazer o mesmo a partir do seu acesso ao painel, e também traremos sempre um especialista, uma especialista de uma área importante da sociedade para nos ajudar a interpretar o tempo que nós vivemos. Então, até o próximo vídeo e sigamos resistindo e vivendo.